Abençoados e abençoadas, graça e paz a todos vocês que são inscritos e que também não são inscritos, a todos vocês que visualizarem o meu canal para assistir este vídeo, esta pérola da graça de Deus. Espero encontrá-los todos felizes, alegres, satisfeitos, sorridentes, porque vocês são filhos de Deus, guiados e dirigidos pelo Espírito Santo. Romanos 8,14. Quando se tem o entendimento, você passa a viver no mundo espiritual de Deus. Você passa a entender que você está aqui, mas não é daqui. Uma vez entendendo isso, você não fica voltado para as coisas desta vida, vivendo como se daqui você fosse. Você sabe que tem um tempo determinado por Deus, e a qualquer hora, a qualquer momento, esse tempo vai chegar. Todos nós temos um tempo de vida determinado por Ele. E então, enquanto aqui estivermos, uma vez entendendo todas essas coisas, nós reinamos em vida. O mundo espiritual de Deus não tem coisa melhor. Feliz foi o apóstolo Paulo quando ele disse: buscai as coisas do alto, as coisas de cima, e não as coisas aqui da terra. Então, quando a mente dos filhos de Deus se abre, então ele descobre que ele agora é espiritual e não mais carnal. Ele agora, com o entendimento, ele vai crescendo, ele vai avançando, sempre em graça, entendendo qual é a perfeita, boa e agradável vontade de Deus, descansando tão somente nele, no Senhor. Nada lhes acusa, não tem sentimento de culpa algum, porque está voltado tão somente para o mundo espiritual de Deus. E aí, ele vive então essa liberdade, que muitos dos nossos irmãos, que muitos dos filhos de Deus, que ainda estão presos a preceitos dos homens, debaixo de uma suposta autoridade espiritual de homens, eles não conseguem entender. Porque eles acham que tem que se ter um templo para frequentar, tem que ter um homem como um líder sobre a sua vida, prestar-lhe obediência. Eu fiquei pasmo ontem, quando li uma declaração. Vou dar um nome, vou fazer igual o nosso irmão Júlio Chaves faz. É o tal do Augusto Nicodemos. Quando ele faz um comentário acerca dos desigrejados. Eu queria poder ter um computador e ter assim como alguns pregadores da graça fazem, mostrando aquilo que eles fazem através de vídeo, ou através mesmo de um texto escrito e dito por eles, como aquele ditado, né? Matar a cobra e mostrar o pau. Então ele diz que nós desigrejados não queremos obedecer a uma autoridade, que nós desigrejados, nós queremos viver a bel prazer, fazer aquilo que a gente bem entender. Foram palavras dele.
como se dissesse, a tal libertinagem, fazendo vontade da carne. É um homem estudado, letrado, é um grande líder religioso, mas ainda está cego, vive debaixo ainda dos rudimentos da lei. Ele faz citações de vários textos bíblicos, do Apocalipse, dos livros históricos, para tentar justificar o templo, a figura das supostas autoridades espirituais com títulos de pastores. Inclusive citam aquela de Efésios 4, a uns deis os dons de apóstolo, de evangelistas e mestre. Interpreta literalmente, traz tudo para depois da cruz. Então fiquei pasmo quando ele escreve acerca dos desigrejados. E então, essas pessoas, os nossos irmãos que lá estão, eles acham que precisam de um templo. Eles acham que tem que ter um líder religioso sobre a vida deles. Como esse irmão disse, que nós precisamos dar obediência, satisfação a alguém. Querido e amado irmão, o ministério é do Espírito. O Senhor é o Espírito. Ele é o Pai dos Espíritos. Os filhos de Deus são guiados tão somente pelo Espírito. Então, ele ali procura enfatizar a importância do templo religioso, mesmo até achando que não necessariamente tem que se ter, mas ele fala da importância para que os filhos de Deus não vivam assim. Nós entendemos a liberdade nele, no Espírito, mas da forma como ele coloca, para que os nossos irmãos que lá estão não vivam na libertinagem, como se um templo religioso, como se um líder religioso fosse fazer com que as pessoas não vivessem na prática das obras da carne, cometendo aquela lista que o apóstolo Paulo escreve aos Gálatas. Para que você não viva na obra da carne, você não precisa de nada disso. Precisa tão somente entender e compreender que você é espiritual. E os espirituais não vivem nas práticas das obras da carne. Não vivemos na libertinagem como eles acham que os desigrejados defendem esta bandeira para que se tenha uma liberdade. Não, nós entendemos que Deus é soberano, há um só Senhor, Ele é Pai de tudo, de todos e de tudo. É a soberania de Deus, é Ele que reina. O reino dele está dentro de cada um de nós. Nós somos o templo, a morada da sua habitação. Ele habita no nosso espírito e testifica que somos seus filhos. Então aqui não tem libertinagem. Aqui tem liberdade no espírito. Então nós não vivemos mais debaixo desses rudimentos, desses preceitos. Submetemos-nos tão somente a Ele, e quando assim fazemos, nós respeitamos sim uns aos outros. Nós temos ética, nós temos comportamento moral, temos caráter, temos personalidade, porque nós temos um compromisso com Ele, tão somente com Ele. Então o tema de hoje é: o inferno como lago de fogo e tormento eterno aterroriza os religiosos. E o fato de o inferno aterrorizar os religiosos, eles precisam sim de um templo. Eles correm para dentro de um templo, porque eles acham que estando lá, eles estão salvos desse lago de fogo, desse inferno, como tormento eterno. É assim que eles entendem, é assim que eles agem. Eu
já fui a muitas cerimônias religiosas. E aí você percebe que lá não importa mais o antes. Agora essa pessoa passa a ser boazinha. Passa a ser o exemplo dito por eles lá na cerimônia fúnebre. E coloca essa pessoa no céu. Mas quando essa pessoa estava viva e por qualquer deslize que essa pessoa tenha comentado, quantas das vezes essas pessoas foram vítimas de indiretas nas pregações, nas mensagens, nos ensinos desses líderes religiosos e até mesmo de alguns dos seus irmãos. Conserta-te, porque Jesus está voltando. Arrependa-te. É assim que eles fazem. Então aqui em Marcos capítulo 9, versículo 43, diz assim: se a tua mão te escandalizar, corta. Melhor é entrar na vida aleijado do que tendo as duas mãos ires para o inferno, para o fogo que nunca se apaga. Isso aqui, quando o mestre fala acerca disso aqui, isso aqui não tem nada a ver com esse inferno criado pelo Império Romano, pela religião. Lá em Jerusalém, em volta, tinha o Geena, um fogo que não se apagava, que queimava noite e dia, aonde eram jogados ali corpos, animais, lixos, tudo ali, e queimava-se noite e dia. Inferno na Bíblia significa sepultura. No original hebraico, Sheol, no grego Hades. E não esse inferno criado por eles, que aterroriza, que atormenta as pessoas. No 47, e diz: se o teu olho te escandalizar, lança-o fora. Melhor é entrares no reino de Deus com um só olho do que tendo dois olhos, seres lançado. E aqui fala novamente no fogo do inferno. E também em Apocalipse capítulo 20, versículo 14. Então o inferno, como lago de fogo e tormento eterno, prende as pessoas dentro desses lugares. Isso é a maior mentira da religião. Dentre muitas que eles falam, que eles dizem, que eles ensinam. E essa, que as pessoas vão se queimar, que os filhos de Deus vão se queimar no lago de fogo e tormento eterno. Esse ensino é passado por eles. Muitos leigos também ensinam acerca desse inferno. Muitos desses que lá estão se dizem PhDs, mestres em teologias, professores em teologias, professores de escolas bíblicas dominicais, e muitos deles com títulos de pastores, de evangelistas, de apóstolos, de bispo, fazem disso uma doutrina. E então aterroriza, amedronta as pessoas que lá estão, para que as pessoas se tornem presas desses lugares. Eles afirmam para as pessoas que elas precisam aceitar Jesus como Salvador, se arrepender dos seus pecados, frequentar o templo religiosamente, participar de todas as cerimônias realizadas lá, para que possa, no dia da vinda de Jesus, a pessoa subir e ir para o céu. Então, mesmo a Bíblia, afirmando que inferno significa sepultura, lugar dos mortos, Jó foi claro lá no capítulo 8, no versículo 9, quando ele fala acerca disso, que as nuvens passam e dissipam, a matéria, o corpo desce à sepultura, ao lugar dos mortos, ao inferno, e de lá nunca mais vai subir. Mas eles ensinam que inferno é um lugar de tormento eterno, onde que os que rejeitaram Jesus, que não se tornaram membro de uma denominação evangélica, e é cada um puxando brasa para a sua sardinha, vão sofrer nesse terrível lugar. O que mais os crentes têm medo é do inferno.
O que mais os crentes têm medo é desse tal Satanás como ser espiritual. Como eles têm medo da morte, têm medo de morrer, têm medo do devorador, que eles dizem que é o diabo que vai nas vidas das pessoas por não dizimarem e nem ofertarem, não fazerem as tais campanhas para que eles possam arrecadar fundos, dinheiro, para viver uma vida farta, com abundância, à custa dos filhos de Deus que trabalham para sustentá-los. Então eles colocam todas essas coisas na mente das pessoas, porque eles querem que as pessoas sejam presas dentro dessas sinagogas. Esse inferno que foi criado aterroriza os nossos irmãos, os filhos de Deus, causando-lhes medo, pavor, terror. E eles têm medo de perderem a salvação, porque a salvação ensinada no sistema religioso é por meio da santificação desse corpo que aqui está, é por meio da consagração desse corpo que aqui está. E é até tema na instituição Assembleia de Deus, agora no próximo domingo. Eles vão falar sobre o corpo, porque a doutrina deles é que este corpo um dia vai ressuscitar. Ele vai ser transformado. É assim que eles ensinam. Eles não creem em Jó capítulo 8, versículo 9, quando diz que não mais vai subir de lá da sepultura. Sobe porque eles acreditam, porque eles não são salvos na mente, porque a salvação é na mente. É para que se tenha um entendimento e viva reinando em vida, enquanto aqui viver como espiritual que somos, e não ficar preso ao mundo da carne, às obras que eles dizem que tem que fazer, uma vez que tudo já foi feito, tudo foi consumado. O Nazareno disse: está tudo consumado. E ele não veio para aqueles que eram gentios remanescentes, ele não veio para aqueles que nasceram depois da cruz, pois todos quantos nasceram depois da cruz já nasceram nova criatura, perfeitos nele. Ele veio para cumprir a lei. Ele disse: eu vim para cumprir a lei. Ele veio para buscar apenas e salvar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Apenas quer dizer exclusivamente, tão somente os judeus, que eram considerados povo de Deus. Mas eles pegam ainda nos nossos dias todos os rudimentos e aplicam esses rudimentos na vida dos filhos de Deus. E lá eles estão buscando autojustiça, procurando se salvar através de obras, salvação por meios de méritos, porque é assim que eles ensinam. E quando a gente fala de salvação na Bíblia, é salvação na mente. Quando Jesus Nazareno disse em Marcos 16:15 que eles fossem ao mundo de Israel e cresce, ele está falando de crer na mente, para que pudessem serem livres da grande tribulação que estava por vir e o juízo que viria sobre o povo de Israel, porque Jesus ia voltar em juízo, como ele voltou em juízo sobre a vida do povo de Deus. Então, quando nós temos entendimento na mente, nos traz a liberdade plena da graça de Deus, tirando de nós o véu não está mais posto sobre nós. Não lemos mais Moisés, como se lê Moisés ainda dentro dessas sinagogas. São cegos sendo guiados por cego. São pessoas reproduzindo narrativas que lá dentro desses lugares eles fazem, e de tanto tornar, de ser repetitivo, uma mentira, um engano, se torna uma verdade.
Então, de tanto eles falarem nesse inferno como lago de fogo e tormento eterno, muitos acreditam que esse inferno existe. Assim como Satanás, como um ser espiritual. Então eles vão repetindo e vão ameaçando, apavorando as pessoas. Mas quando as pessoas é alcançada pelo entendimento que tão somente o Espírito pode dar, a pessoa passa a reinar em vida, descansar tão somente no Senhor, avançar na graça, cresce no conhecimento e passa a viver o mundo espiritual de Deus, reinando e guiado pelo Espírito Santo. Então aqui em Marcos capítulo 9, dos versículos 43 ao 47, isso tudo são figuras de linguagem, assim como em Apocalipse 20, 14. A Bíblia é cheia de figuras de linguagem, de metáforas, de símbolos. Quando João, em Pátimo, exilado, ele escreve às igrejas da Ásia, ele usa de muitos símbolos, de muitas figuras, de muitas metáforas. A linguagem era para que o povo judeu pudesse entender, porque a Bíblia foi escrita para os judeus, dentro da sua cultura. As profecias foram para eles, elas se cumpriram. As profecias de Isaías, de Jeremias, de Ezequiel, de Daniel, de Joel, de Oséias, de Malaquias, de Zacarias, elas se cumpriram. O que Jesus de Nazaré profetizou nos seus dias, muitas das vezes citando os profetas, porque o seu ministério foi apenas de 3 anos, e quando ele morre, até o ano 70, quando ele voltaria em juízo, muitas daquelas profecias ainda iam se cumprir. Então eu quero lembrar a vocês que Geena era um lugar ali em Jerusalém, usado pelos judeus. Hoje usam dos mesmos artifícios os líderes religiosos para ameaçar e amedrontar os incautos filhos de Deus que lá estão, como se os nossos irmãos ainda fossem judeus. Hoje não há mais judeus, nem bárbara, nem grego, nem citra. No contexto do Espírito, há um só povo, há um só batismo, há uma só fé, há um só Espírito, um só Senhor. É uma unidade. Nós hoje somos uma unidade. Nós amamos a todos, independente do credo, da religião, da posição que eles tomam. Nós o amamos porque todos somos um. E Ele é Pai, Ele é Senhor de todos. Então, querido, trazendo essas verdades dos dias dos acontecimentos que viriam naquele aion, e que tudo já ocorreu no ano 70, por ocasião do juízo de Deus que viria, como veio sobre o seu povo. Mas eles hoje ficam nos templos futuralizando tudo. E eles dizem que está chegando, que está próximo o tempo do fim, que está próximo os últimos dias. Eles não respeitam tempo verbal, pronomes. Eles não respeitam remetente, destinatário. Eles não respeitam época, ocasião. Eles trazem tudo para depois da cruz. É a tal escatologia futurística. Eles não creem na escatologia consumada, como se tudo quanto aqui está já aconteceu. Porque eles têm seus interesses, têm suas conveniências. Muitos deles até sabem que o que eles ensinam é mentira, é engano, mas eles querem posições de status, estar em evidência, sendo paparicados, aplaudidos, respeitados. Eles querem mordomia, viver às custas dos filhos de Deus. Eles não vivem sem templos, eles não vivem sem títulos, eles não vivem sem carteiras.
o que eles fazem de simpósios, de seminários, o que eles fazem é de reuniões convencionais, aonde um grupo seleto está sempre em destaque. Viajam de aviões, de carros 0 quilômetros, hospedam-se em hotéis de 5 estrelas, comem nos melhores restaurantes. É isso que eles querem. São títulos, são primazias, é chamar a atenção para si. Na graça de Deus, na visão, no entendimento que o Espírito Santo nos dá, não tem nada dessas coisas. Nós somos todos iguais, somos todos irmãos. Nós não temos títulos, nós não temos templos. O nosso Deus, o Pai dos Espíritos, que é o Senhor, e nós nos submetemos tão somente a Ele. Reconhecemos a sua soberania, que Ele é único, que a honra, a glória, o poder, o louvor é tão somente dele. E ele não dá, ele não divide a sua glória com quem quer que seja. É isso que eles querem. Status. Experimente tirar os títulos de alguns deles para vocês verem se eles lá permanecem. Deixe de dar oportunidade nessas tal reuniões que eles chamam de culto para quem gosta de cantar, para ver se essas pessoas voltam. Deixam de dar oportunidade, porque algumas instituições religiosas, os membros têm oportunidade. Deixa de dar para você ver a cara feia que eles fazem. Tira eles das funções que eles ocupam para vocês verem se eles lá permanecem. Tira esses líderes que cometem uma série de atrocidades, de imoralidade, de desonestidade das suas funções, para ver se eles vão permanecer ainda o mesmo, eles vão se tornar contra, porque foram tirados das posições que eles tanto amam, que eles tanto querem. Então, meus irmãos, filhos de Deus, que lá estão, desperte e acorde. Ouça mais esta palavra. Deixe que ela entre na sua mente. Se liberte disso. Você vai ver o que é liberdade. Você vai ver o que é liberdade no espírito. E não essa liberdade, aspas, que eles dizem existir dentro do sistema religioso. Nós combatemos o sistema doutrinal, não são pessoas, porque eles são nossos irmãos. É aquilo que eles ensinam de forma errada para as pessoas. Então fica aí esta palavra. Se você gostou, dê um like, se inscreva no meu canal quem não é inscrito, divulgue e compartilhe. Vamos avançar cada dia em graça, no conhecimento de Deus. Vamos viver sim essa liberdade nele. O fim da lei foi nele. A lei não foi para nós, foi para tão somente os judeus. Por que você ainda vive debaixo de preceitos? Deixe o Espírito que habita no seu espírito te guiar. Como filho de Deus, você tem que ser guiado tão somente por Ele. Não permita que homem algum, humano algum, simples mortais, interfira na sua vida. Não permita isso. Quando você tem um entendimento, você vive uma vida com ética, com moral, porque você é espiritual, porque você é filho de Deus, e os filhos de Deus não se submetem às obras da carne, aos preceitos dos homens, aos rudimentos. O Cristo é o ressurreto, é o ressuscitado, é aquele que apareceu a Paulo e trouxe-lhe a revelação desse evangelho que alcançou a todos os remanescentes gentios e tantos quanto outros, independente de raça, credo, creram nesta evidência desta palavra sólida, alimento sólido
Não somos mais alimentados com leite. Paulo fala disso. Nesses lugares são sempre as mesmas coisas, nada muda. Façam as reuniões que fizerem, vocês sabem o que vai acontecer. Não tem nenhuma novidade. Trabalham muito a emoção das pessoas, os sentimentos das pessoas. Usam de psicologia. Fazem cursos de oratória. Agora mesmo em setembro, numa instituição lá em Jacarepaguá, para aquelas bandas lá, vai começar um seminário de como aprender a pregar. É brincadeira, eles brincam com os filhos de Deus. Eles brincam com os filhos de Deus. Eu vou encerrar porque meu tempo já ultrapassou de 30 minutos. Beijo no seu coração, um forte abraço. Não posso terminar sem dizer que nós, da graça de Deus, amamos vocês.